É uma coisa difícil de responder, porque a um nível posso falar das minhas experiências quando se podia sair em condicional. Há muitas pessoas que se lembram de mim de rock, muitos lugares que vou em Detroit, assim que chego lá se sabem que sou de rock, meu dinheiro não vale nada. Vou tirar meu dinheiro? Ah não, querida. Uma cena pôs fim à inovadora série da Fox, Rock. Em 48 horas, a produção parou. Os contratos do elenco foram congelados e nada mais foi o mesmo. 3 executivos da emissora sentaram-se impassíveis na cabine de controle do Estúdio 14. A transmissão ao vivo tinha corrido exatamente como ensaiado, até que não. Charles S. Dutton, interpretando o lixeiro Rock Emerson, saiu do roteiro durante o formato ao vivo inédito do programa. 8 segundos de diálogo não planejado. Foi tudo o que bastou. Pela manhã, patrocinadores retiravam o apoio. À tarde, a presidente da Fox, Lucy Silhaney, convocou uma reunião de emergência. O que realmente aconteceu em 28 de março de 1994 nos estúdios da Fox? Porque um programa que quebrou barreiras por 3 temporadas, de repente cruzou uma linha que ninguém toleraria. Os memorandos internos revelam uma tensão que vinha crescendo há meses, uma estrela que não recuava, uma rede presa entre relevância cultural e sobrevivência comercial. A cena que mudou tudo. Quando Rock estreou em 16 de setembro de 1991, a Fox ainda era a 4ª emissora, uma novata, faminta por identidade e ansiosa por conquistar públicos que as redes tradicionais ignoravam. Criada por Stan Daniels, conhecido por seu trabalho em Taxi, a série focava em Rock Emerson, um coletor de lixo dedicado de Baltimore, que se esforçava para manter sua família e a comunidade unidas em meio aos desafios urbanos. Charles S. Dutton, com o prestígio da Broadway, trouxe peso ao que seria só mais uma sitcom familiar. O elenco por si só foi revolucionário. Dutton cumpriu pena na prisão antes de transformar sua vida pela atuação, tornando-o uma voz autêntica para os temas sociais do programa. Ella Joyce foi Eleanor, a esposa enfermeira e íntegra de Rock. Rocky Carroll era Joey, seu irmão trompetista. E Carl Gordon interpretou seu pai Franco, Andrew, um ferroviário aposentado. Desde o início, Rock se diferenciou por se recusar a jogar pelo seguro. Enquanto outras sitcoms negras da época se apoiavam muito na comédia escrachada, Rock abordou a gentrificação, o desemprego, o ativismo comunitário e a epidemia de crack. Durante a primeira temporada, executivos da Fox notaram a autenticidade cultural única da série num memorando de programação datado de outubro de 91. Eles estavam construindo algo que parecia real. Então veio o grande divisor de águas. Na segunda temporada, a Fox aprovou uma medida sem precedentes. Rock iria transmitir todos os episódios ao vivo. Não gravado diante de uma plateia, genuinamente ao vivo como a televisão do início dos anos 50. Não era meramente um truque, era uma vitrine para o treinamento teatral do elenco e uma aposta na urgência ao abordar eventos atuais. O formato ao vivo tornou Rock um programa imperdível. A crítica delirou. O New York Times chamou-o de o experimento mais ousado da televisão aberta. Um memorando interno de janeiro de 1993 do Departamento de Programação da Fox notou picos de audiência de 18% durante os episódios ao vivo. Por um momento, parecia que Rock havia se tornado à prova de balas através de pura audácia criativa. Em meados de 93, o cenário televisivo mudava sob os pés de Rock. A série Martin, de Martin Lawrence, havia se tornado o grande sucesso da emissora, atraindo espectadores mais jovens com um estilo de comédia mais abrangente. Living Single ganhava impulso. A estratégia de programação da Fox evoluía, com foco cada vez maior em atingir espectadores de 18 a 34 anos, não o público familiar que formava a base de Rock. Os números contavam a história. De acordo com uma análise de programação datada de 17 de setembro de 1993, a audiência de Rock havia caído 12% de uma temporada para a outra, apesar do reconhecimento da crítica. Mais preocupante para os executivos, a composição da audiência era mais velha do que o público-alvo desejado pela Fox. Nas margens deste relatório, alguém tinha escrito: ótimo programa, emissora errada. Nos bastidores, tensões estavam crescendo entre Dutton e os censores da emissora. Um memorando de padrões e práticas de novembro de 1993 documentou 3 incidentes separados onde diálogos sobre brutalidade policial foram sinalizados para revisão. Cada vez, Dutton resistiu, citando o compromisso do programa com a representação autêntica. O ator continua a invocar sua integridade artística, observou um frustrado representante da S&P em 12 de dezembro de 93. Mas temos anunciantes preocupados com mensagens anti-establishment. Você teria apoiado o artista ou os anunciantes? A pergunta estava se tornando inevitável.
A posição da Fox na grade de programação havia se tornado cada vez mais precária. Antes, ancorava às noites de domingo, mas foi movida 2 vezes em 6 meses. O documento de planejamento da programação de fevereiro de 1994 listava Rock como em revisão para a próxima temporada. Ninguém sabia então, mas o tempo já estava se esgotando. Uma confluência de fatores, uma estrela dedicada a conteúdo relevante, uma emissora que mudava de público e o risco inerente da transmissão ao vivo estava criando a tempestade perfeita. Tudo o que restava era o catalisador. Os ensaios para o episódio 317, Tomando Posição, começaram em 21 de março de 1994. O roteiro, escrito pelo próprio Dutton, seu primeiro crédito de roteirista para a série, centrava-se num protesto de bairro contra o assédio policial. De acordo com as notas de produção, o rascunho original continha diálogos afiados sobre desigualdade sistêmica, mas havia sido revisado 2 vezes a pedido da emissora. Em 24 de março, apenas 4 dias antes da transmissão, o roteiro passou pelo seu processo de aprovação final. As atas daquela sessão revelaram trocas tensas. C. Dutton expressou preocupação de que diálogos diluídos minem o propósito do episódio, diz uma anotação. A resposta de Fred Silverman, então consultor da Fox, foi: precisamos garantir que a mensagem não sobrecarregue o meio. Um acordo foi alcançado. A trama do protesto permaneceria, mas referências específicas a casos recentes de brutalidade policial de grande repercussão seriam removidas. Dutton relutantemente concordou, sendo depois descrito por uma testemunha como cooperativo, mas claramente infeliz. A produção avançou. O figurino preparou cartazes de protesto com slogans aprovados. Os adereços fizeram panfletos para a reunião comunitária fictícia. O cenário foi decorado com elementos de rua de Baltimore para a atmosfera da cena culminante. Um confronto entre Rock e um policial, interpretado pelo ator convidado Eric LaSalle. Em 27 de março, véspera da transmissão, a marcação final de câmera foi feita. Notas de operação indicam que tudo transcorreu normalmente, com pequenos ajustes apenas na marcação da cena de protesto. A equipe marcou posições precisas para as câmeras captarem o confronto, evitando criar imagens provocativas. A representante de padrões e práticas, Karen Williamson, aprovou o ensaio final com a nota, conforme as diretrizes de conteúdo com revisões acordadas. Naquela noite, porém, algo aconteceu que mais tarde se mostraria significativo. Dutton foi flagrado numa conversa acalorada com LaSalle no estacionamento. Um assistente de produção, que mais tarde deu uma declaração à Fox, relatou ter escutado trechos que incluíam frases como responsabilidade com a comunidade e momento da verdade. Na manhã da transmissão, 28 de março de 1994, o elenco se reuniu para os preparativos finais. O ensaio ocorreu sem falhas. Dutton parecia focado e relaxado, sem indicar o que viria a seguir. Na sala de controle, o diretor Thomas Carter reviu as posições das câmeras pela última vez. 4 executivos da emissora vieram ver a transmissão ao vivo, mais que o normal para um só episódio, às 8 da noite. Hora do leste, as câmeras foram ao vivo. Os 2 primeiros atos do episódio ocorreram exatamente como ensaiado. A resposta da plateia foi entusiasmada, mas esperada. Ninguém tinha razão para crer que este episódio diferisse de tantos outros. Então veio o ato 3, e tudo mudou. A cena se abre na sala de estar de Rock, com uma iluminação acolhedora para contrastar com a tensão no ar. Charles Dutton está no centro do quadro, vestindo uma camisa de trabalho cinza simples. Rock acaba de voltar de sua rota de coleta de lixo. À sua volta, a família está sentada. Eleanor, Joyce no sofá, dobrando e desdobrando nervosamente um pano de prato. Joey, Carol encostados na parede, de braços cruzados. E Andrew, Gordon, em sua poltrona habitual, com o rosto determinado. Eles contam que estejamos com medo demais para aparecer, diz Rock, andando de um lado para o outro. A câmera 2 acompanha o movimento dele com um sutil avanço. Talvez devêssemos, responde Eleanor, com a preocupação em sua voz bem palpável. Você viu o que aconteceu com o menino Jenkins. Esta referência a um incidente fora de cena, um jovem supostamente agredido pela polícia, havia sido cuidadosamente formulada para evitar especificidades, mas mantendo todo o peso emocional. Rock para de caminhar. A câmera 1 capta o rosto dele em um close-up médio, enquanto ele diz a fala roteirizada. Se não nós. Quem? Se não agora? Quando? A fala provoca aplausos apropriados da plateia do estúdio. O diretor Thomas Carter, na sala de controle, sinaliza para mudar para a câmera 3 para a entrada do oficial Wilson, LaSalle, que chega para desencorajar a família de participar do protesto. LaSalle entra pontualmente, uniforme passado, postura rígida. Sr. Emerson, ele começa. Por cortesia, vim avisá-lo pessoalmente que a reunião de amanhã não foi autorizada.
continua conforme o ensaio na próxima interação. Então, precisamente às 20h34, o inesperado ocorre. Em vez de dizer sua próxima fala do roteiro, uma resposta ponderada sobre direitos constitucionais, Dutton dá um passo à frente, dirigindo-se ao personagem de LaSalle com uma intensidade improvisada. Sabe o que me parte o coração, oficial? Essa insígnia, porque por trás dela você se parece exatamente comigo. A sala de controle explode. Isso não está no roteiro. Dutton continua, sua voz baixando para um tom que as câmeras mal captam. Vão usar você para nos silenciar. E depois silenciar você também quando lhes convier. Foi assim que o sistema foi construído. Nós dois sabemos disso. Na cabine de controle, o produtor executivo Stan Daniels gesticula freneticamente, mas Carter hesita em cortar. O momento parece elétrico, perigoso, real. LaSalle, profissional até a medula, tenta retomar o roteiro, entregando sua próxima fala com apenas um leve tremor na voz. Mas Dutton não terminou. Ele se aproxima, agora, a centímetros do rosto de LaSalle. Meu irmão morreu com as mãos para cima, diz Dutton, uma frase que não estava em nenhum rascunho aprovado. Diga-me onde a justiça mora em Baltimore. Mostra-me no mapa. A plateia do estúdio, inicialmente confusa, ficou em completo silêncio. O silêncio se estende por 5 segundos inteiros, uma eternidade na televisão ao vivo. A câmera 4 foca no rosto de Eleanor, Joyce mostrando choque genuíno em vez da preocupação ensaiada de sua personagem. Gordon e Carol trocam olhares que comunicam real incerteza sobre o que está acontecendo. Finalmente, LaSalle entrega uma resposta improvisada, vinda de si. Não posso te mostrar, Sr. Emerson, mas talvez a gente encontre juntos. O momento se desfaz. A cena de alguma forma se recupera, com os atores improvisando para voltar ao roteiro principal. O episódio termina sem mais desvios. Para o público casual, pode ter parecido uma TV poderosa, ainda que incomumente direta, mas na sede da Fox os alarmes já soavam. A transmissão mal havia terminado quando a central telefônica da Fox acendeu. De acordo com os registros, a emissora recebeu 189 reclamações de telespectadores na primeira hora. À meia-noite, associações policiais de 3 estados emitiram declarações condenando a mensagem antipolicial do episódio. Simultaneamente, 212 ligações elogiavam a coragem do programa. Às 21h23, assim que a transmissão da Costa Oeste começou, a presidente da Fox Entertainment, Sandy Grusho, convocou uma teleconferência de emergência com os departamentos de padrões e práticas e o jurídico. A ata da reunião indica preocupação imediata com as reações das afiliadas e a retirada de patrocinadores. Questão primordial. Is HTA. Isso foi planejado ou espontâneo? The Shidal is weird, diz uma anotação. Outra, verificar se há aprovações dadas verbalmente que não estão documentadas. Gente is always. Às 23, decidiu-se retirar a transmissão da Costa Oeste, substituindo-a por uma reprise da segunda temporada. Foi a primeira vez que a Fox tirou do ar uma transmissão ao vivo no meio do horário nacional. A verdadeira crise começou às 7h30 da manhã seguinte. 3 grandes patrocinadores, uma cadeia de fast food, uma montadora de veículos e uma companhia de bebidas, já haviam contatado a rede ameaçando retirar o apoio. De acordo com o memorando confidencial de 29 de março, a companhia de bebidas citou especificamente a representação irresponsável das relações entre a polícia e a comunidade como sua preocupação. Às 10 horas, a presidente da Fox, Lucy Salhane, reuniu a liderança sênior na sala de conferências. A Dutton participou por telefone. A transcrição desta chamada, vazada posteriormente para repórteres da indústria, revela uma troca tensa. Salhane, Charles, nós tínhamos um acordo a respeito daquele conteúdo. Dutton, nós tínhamos um acordo sobre o que estava escrito no papel, não sobre a verdade. Salhane, isto não se trata da verdade, trata-se de confiança. Ao meio-dia, a produção dos 3 episódios finais da temporada foi oficialmente paralisada. Elenco e equipe foram instruídos a aguardar novas instruções. Crachás de segurança para o palco 14 foram temporariamente desativados, uma medida que um assistente de produção mais tarde descreveu como choque e pavor. Eles queriam ter certeza de que ninguém pudesse se reagrupar sem que eles soubessem. Às 14h15, a Fox Legal distribuiu um memorando detalhando soluções contratuais para quebra de expectativas de desempenho. O documento citava especificamente a cláusula 17b do Acordo Padrão de Talentos sobre a adesão ao conteúdo aprovado. Às 16h30, os representantes de Dutton emitiram um comunicado de que o ator mantém suas escolhas artísticas. O impasse havia começado. Na indústria do entretenimento, a reação ao que agora era chamado de Incidente da Rocha dividiu-se em linhas previsíveis. As guildas criativas apoiaram a liberdade artística de Dutton. Executivos da rede em off caracterizaram o momento como perigoso. Momem Groista por Porch
O que nenhum dos lados percebeu foi o terremoto financeiro que acontecia nos bastidores. Uma análise de patrocinadores, preparada para a liderança da Fox em 30 de março, pintou um quadro sombrio. O documento, marcado como confidencial, distribuição interna apenas, incluía esta avaliação. 3 patrocinadores principais, representando 42% da receita do episódio, retiraram-se formalmente. 5 patrocinadores secundários solicitam privilégios de revisão de conteúdo daqui em diante. Impacto de receita projetado: 3,2 milhões para a temporada atual. Potencial de 8,7 milhões se estendido para a próxima temporada. Os patrocinadores não se preocupavam só com um diálogo improvisado, mas questionavam a premissa da transmissão ao vivo para temas sociais controversos. Um executivo de publicidade disse mais tarde à Variety: TV ao vivo com estrelas imprevisíveis discutindo temas polêmicos, isso é uma matriz de risco que nenhum gerente de marca quer apresentar ao seu conselho. Em 31 de março, a Fox Standards and Practices circulou novas diretrizes para toda a programação ao vivo. O documento previa atrasos de 5 segundos na transmissão, exigências de pré-aprovação de conteúdo e multas por desvio. Embora não mencionasse rock, especialistas do setor viram-no como resposta direta. Enquanto isso, forças de segurança haviam se mobilizado. A Associação Nacional de Organizações Policiais enviou uma carta formal à Fox em 1º de abril, expressando preocupação de que retratos ficcionais que minam a confiança pública nas forças de segurança coloquem em risco oficiais reais. A carta não pedia cancelamento, mas requeria representação equilibrada no futuro. A questão para a direção da Fox era fundamental: onde exatamente estava o limite? Foi o momento não roteirizado de Dutton em si, o assunto, ou a imprevisibilidade que a televisão ao vivo representava? Uma pista reveladora veio dos minutos de uma reunião de 2 de abril entre a equipe de publicidade da Fox e um grande patrocinador. Quando perguntados que mudanças os fariam se sentir confortáveis para retornar ao programa, o representante do patrocinador teria dito: episódios pré-gravados, revisão de conteúdo e garantia de que temas de aplicação da lei serão tratados com equilíbrio. Em essência, tudo o que tornava rock distinto estava agora sendo questionado. Em 4 de abril de 1994, uma semana após a transmissão, a Fox anunciou que Rock completaria sua temporada com episódios pré-gravados em vez de transmissões ao vivo. O comunicado de imprensa citou considerações de produção em vez de controvérsia. Publicamente, a emissora manteve que nenhuma decisão havia sido tomada sobre o futuro do programa além da temporada atual. A resposta foi imediata e polarizada. Entertainment Weekly lançou uma capa: Rock in a Hard Place, analisando a tensão entre liberdade criativa e limites comerciais. O Los Angeles Times publicou um artigo de um proeminente diretor afro-americano, chamando a atitude da Fox de censura branda de perspectivas negras. Colunistas conservadores rebateram que as emissoras tinham o direito e a responsabilidade de controlar seu conteúdo. Por trás de portas fechadas, as linhas de batalha eram igualmente bem definidas. Um memorando interno vazado do Departamento de Publicidade da Fox, datado de 6 de abril, delineava a estratégia oficial de comunicação. Enfatize que esta é uma decisão de agendamento, não uma regulação de conteúdo. Evitar referências específicas à transmissão de 28 de março. Em 8 de abril, Dutton concedeu sua única entrevista pública sobre o incidente à BET News. Sem abordar diretamente seu momento não roteirizado, ele falou amplamente sobre a responsabilidade para com os telespectadores. A televisão pode reforçar mentiras confortáveis ou impulsionar verdades incômodas. Eu sempre soube de que lado estou. A entrevista desorganizou os esforços de controle de danos da Fox. Segundo um documento de crise de 10 de abril, a emissora enfrentava a pressão de ambos os lados, telespectadores exigindo o retorno do programa e patrocinadores ameaçando retiradas se ele continuasse em sua forma atual. Com a controvérsia crescendo, surgiu outra dinâmica. Gravações digitais da transmissão não editada da Costa Leste começaram a circular em fóruns antigos da internet e redes de troca de VHS. O departamento jurídico da Fox enviou notificações de cessar e desistir a vários sistemas de BBS que discutiam a obtenção das imagens. Isso só intensificou o interesse no que era cada vez mais caracterizado como a cena que a Fox não quer que você veja. Até 15 de abril, a Fox enfrentava um momento crucial. A produção precisava ser retomada logo para concluir a temporada a tempo, mas o impasse entre a emissora e a estrela não mostrava sinais de resolução. Um documento de estratégia confidencial delineava 3 opções: retomar a produção com Dutton, sob controles de conteúdo mais rígidos, reescalar o papel considerado desastroso ou encerrar a temporada mais cedo. Em 17 de abril, a Fox anunciou que Rock não completaria sua You Kincher Downs or Ensachganj Endurance.
com os episódios restantes adiados sem data. Embora não fosse um cancelamento oficial, especialistas da indústria viram na linguagem o equivalente televisivo a uma sentença de morte. A controvérsia de Rock não surgiu do nada. Representou o auge das tensões que vinham se acumulando durante a exibição da série e refletia lutas mais amplas na televisão aberta. Desde o seu início, Rock havia quebrado barreiras. Notas de programação já de dezembro de 1991 mostram preocupações da emissora sobre um episódio que abordava as respostas da comunidade negra à má conduta policial. O memorando de normas e práticas notou: embora o diálogo seja comedido, a impressão cumulativa pode ser interpretada como anti-autoritária. Notas semelhantes surgiram ao longo da série. Um episódio exibido em maio de 1992, que tratava da discriminação na moradia, causou preocupações nos patrocinadores. Uma trama desenvolvida em novembro de 1992, a mobilização comunitária de 1992 contra os traficantes de drogas resultou no que um dos produtores descreveu como a reunião de padrões mais extensa de toda a história da Fox. Em todas as ocasiões, acordos e concessões foram firmados. A cada vez, os limites do conteúdo aceitável eram testados e um pouco expandidos. Segundo um autor que trabalhou nas temporadas 1 e 2, jogávamos um jogo de centímetros, empurrávamos um pouco mais a cada vez, estabelecíamos isso como o novo normal e então empurrávamos de novo. A decisão de transmitir ao vivo acelerou esse padrão. Documentos de produção do início de 93 revelam que o formato ao vivo foi apresentado aos executivos para mostrar os talentos teatrais do elenco. Só mais tarde ficou claro que também servia para reduzir a fiscalização da emissora. Sem período de pós-produção para cortes ou edições adicionais, a dinâmica de poder mudou sutilmente para a equipe criativa. Esse padrão não era exclusivo de Rock. Ao longo da história da televisão, programas que abordavam questões raciais enfrentaram escrutínio semelhante. East Side, West Side, de 1963, foi cancelado após uma temporada, apesar do aclame da crítica, muito devido à sua abordagem crua de problemas sociais urbanos. Frank's Place, de 1987, sofreu um destino similar. A Different World enfrentou batalhas constantes com a NBC por seu conteúdo político. O que diferenciava Rock era a combinação de fatores específicos: uma estrela com controle criativo sem precedentes, um formato de transmissão ao vivo que limitava a supervisão e uma emissora ainda estabelecendo sua identidade e padrões. Como um executivo da Fox disse mais tarde ao The Hollywood Reporter, estávamos inventando as regras à medida que avançávamos, e isso cria espaço para confusão sobre onde as linhas realmente estão. Talvez o documento mais revelador deste período seja uma análise de programação datada de janeiro de 1994, 2 meses antes da fatídica transmissão. Numa seção intitulada Avaliação de Risco, estava escrito: a visão criativa do talento diverge cada vez mais da estratégia de conteúdo da emissora. A reconciliação pode não ser possível a longo prazo. Olhando em retrospecto, a transmissão de 28 de março parece menos uma crise repentina e mais o inevitável ponto de ruptura num relacionamento que vinha se tensionando contra seus limites desde o início. O que teria acontecido se, naquele 28 de março, a transmissão tivesse seguido o roteiro? O contrafactual vale a pena considerar não só como curiosidade, mas como uma janela para o cenário televisivo de meados dos anos 90. Com base nas projeções internas de audiência, Rock já estava em terreno instável. Uma previsão de programação de fevereiro de 1994 estimava 60% de probabilidade de renovação. Preocupante, mas longe de ser uma sentença de morte. A reputação crítica e a importância cultural da série provavelmente teriam garantido uma 4ª temporada, embora possivelmente com modificações no formato. Se Fox e Dutton tivessem chegado a um acordo, talvez se afastando da transmissão ao vivo, mantendo a consciência social do programa, Rock poderia ter tido uma sequência natural de 4 ou 5 temporadas. Documentos da emissora sugeriam planos de contingência para mudar o programa para um formato mais tradicional, com maior supervisão, para a temporada de 1994-95. O impacto na televisão, de forma mais ampla, poderia ter sido significativo. Sem a controvérsia de Rock destacando os riscos, outras emissoras poderiam ter experimentado mais facilmente formatos de drama ao vivo no final dos anos 90. A era de ouro da TV, iniciada nos anos 2000, poderia ter vindo antes, com a transmissão ao vivo oferecendo alternativa à moda dos reality shows. Para Dutton, pessoalmente, o caminho alternativo teria sido mais suave. Embora sua carreira no cinema seguisse bem após Rock, ele não voltou à televisão como protagonista de série até The Corner, de 2000. Esses 6 anos representaram uma lacuna significativa no que poderia ter sido uma presença ininterrupta na televisão. Talvez o mais importante, a conversa. Downtur e Chassambray.
A representação das relações entre polícia e comunidade na televisão aberta poderia ter evoluído de forma diferente. O fim abrupto de Rock criou um efeito inibidor. Uma pesquisa da indústria de 1995 com executivos de emissoras revelou que 72% relataram maior cautela com roteiros sobre controvérsias policiais. Essa hesitação persistiu bem nos anos 2000, com um showrunner notando em 2004. A situação de Rock ainda é mencionada em reuniões quando certos tópicos surgem. Uma evolução mais gradual teria finalmente levado a representações mais nuançadas? Ou um ponto de ruptura era inevitável enquanto a televisão lidava com questões sociais cada vez mais complexas? A questão permanece em aberto. 30 anos depois, o legado da última transmissão de Rock continua a ressoar na história da televisão. O próprio programa teve uma vida complexa pós-exibição, moldada diretamente por aqueles 8 segundos não roteirizados. Por anos, a Fox manteve o episódio de 28 de março fora de circulação. Quando a série Rock entrou em distribuição em 1997, o pacote continha uma observação de que o episódio 317 não estava disponível para ser transmitido. Quando os serviços de streaming começaram a adquirir acervos de TV dos anos 90 nos anos 2010, o episódio permaneceu notavelmente ausente, alimentando o interesse renovado no que um estudioso chamou de a cena perdida mais famosa da TV. Em 2018, o episódio ficou disponível numa plataforma de streaming por assinatura, com aviso de conteúdo e informações contextuais. O diretor de programação do serviço explicou a decisão. A completude histórica supera o desconforto. Este momento faz parte da história da televisão. Os números de audiência sugerem que ele estava certo. No seu primeiro mês de disponibilidade, o episódio 317 foi transmitido 301% mais vezes do que qualquer outro episódio de Rock. Prova tanto da sua notoriedade quanto da sua relevância contínua. A conversa crítica em torno do episódio também evoluiu. As análises iniciais focaram principalmente em questões de controle criativo e censura da emissora. Estudos recentes abordaram diretamente o momento espontâneo de Dutton, vendo-o como um exemplo inicial do que seria a representação autêntica das complexidades das relações entre polícia e comunidade em bairros negros. Para executivos de TV, o incidente Rock é um alerta sobre a imprevisibilidade da transmissão ao vivo. As diretrizes para eventos ao vivo frequentemente incluem o que os insiders chamam de cláusula Rock, com provisões sobre conteúdo, limites e consequências para desvios. Ainda em 2020, um produtor de televisão disse à Variety: toda discussão de transmissão ao vivo acaba por fazer referência a Rock Your Bears and the Series. É o jargão da indústria para quando as coisas dão errado. Talvez o aspecto mais revelador deste legado seja como é discutido dentro da indústria e fora dela. Para executivos e anunciantes, representa os perigos de ceder muito controle ao talento criativo. Para roteiristas e artistas, particularmente os de cor, simboliza as restrições impostas à narrativa autêntica. Ambas as perspectivas contêm verdade. É por isso que o debate continua. O próprio Charles S. Dutton raramente discutiu o incidente em detalhe. Numa entrevista de 2015, ele fez talvez o seu comentário mais direto. A TV não estava pronta para certas verdades. Talvez ainda não seja, mas é preciso tentar mover a linha, mesmo que custe. A linha, de fato, moveu-se, embora de forma desigual. O panorama televisivo atual inclui programas que abordam a má conduta policial e a desigualdade sistêmica com uma franqueza que seria inimaginável em 1994. No entanto, as restrições estruturais permanecem. As questões levantadas por aquele único momento não roteirizado sobre quem controla a narrativa, cujas perspectivas são centralizadas e que limites existem em torno do discurso aceitável, permanecem tão relevantes como sempre. No fim, não era sobre audiência ou horários, nem mesmo diferenças criativas. Era sobre 8 segundos que revelaram as falhas sob toda a indústria televisiva. Uma cena, uma decisão, um legado ainda se desenrolando.